Senhor presidente, hoje eu queria me dirigir a esses deputados da bancada bolsonarista. Os senhores deviam ter mais respeito por essa casa. Quero trazer hoje minha solidariedade ao deputado Marcon, que foi ameaçado, insultado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, ameaçado de agressão física. Agora vejam bem, deputado Rogério Corrêa, até a agressão deles é fake. O deputado Eduardo Bolsonaro foi para cima do Marcon e ele mesmo falou. É um jogo de fake news. Ontem eu estava na sala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, numa reunião de líderes. Eu sou vice-líder do governo, o líder é o Randolph, e líderes de todos os partidos, para discutir a sessão do Congresso. Quando a gente vê, entram 60 deputados, invadem a sala do Rodrigo Pacheco, com celular, gravando, para tentar intimidar o presidente do Senado. É escandaloso. Olha, vocês sabem que desde o começo eu defendi a CPI. O governo alegava, olha, CPI para quem é governo não é bom, porque nós temos que governar o país, fazer programas sociais. Tinha um outro argumento. Dessa vez está tendo investigação. O Supremo está investigando, a Polícia Federal está investigando, está havendo agora mesmo o julgamento. Mais de 100 golpistas vão virar réus. Agora, eu acho que a CPI tem que sair, vai sair. Eu vou dizer uma coisa para os senhores: é o maior tiro no pé que vai ter para essa bancada bolsonarista. Sabe por quê, pessoal? Porque a verdade é uma só. Vocês patrocinaram aqueles atos. Vai ter deputado caçado aqui. Olha, eu quero trazer aqui. Ficaram nervosinhos. Há um deputado na tribuna, senhores deputados. Nós pedimos respeito. Há um deputado na tribuna. Senhores deputados, há um deputado na tribuna. E essa presidência não vai deixar com que aqui se torne. Vamos voltar o tempo do deputado Lindenberg Farias. Por favor, vamos voltar mais um minuto para Vossa Excelência. Porque nós vamos descobrir os financiadores. Vamos descobrir muitos deputados que já respondem ao Supremo. Quer que eu cite os deputados aqui? Deputada Clarissa Técio, que no dia postou, colocou um vídeo: acabamos de tomar o poder, estamos dentro do Congresso, todo o povo está aqui em cima, isso vai ficar para a história dos meus netos, dos meus bisnetos, tem que ser caçada. Aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. Tem uma lei em defesa do Estado Democrático de Direito. A deputada Silva Valapio, que diz ela estava lá presente: povo toma a esplanada dos ministérios nesse domingo. Tomada de poder pelo povo brasileiro, insatisfeito com o governo vermelho, tem que ser caçada. Deputado André Fernandes, sabe o que esse cara fez, esse deputado? Colocou lá aquele armário do ministro Alexandre de Moraes arrombado e disse o seguinte: quem ri vai preso. Uma atitude de deboche. Isso aqui é incitação ao crime. Eles já estão respondendo no Supremo Tribunal Federal. Eu só quero pedir uma coisa ao líder do governo: eu quero ser subrelator dos financiadores desse golpe. E eu quero dizer que ao fim vai aparecer Jair Messias Bolsonaro como mandante, o que ordenou todo aquele ataque a esse Congresso, ataque ao Supremo, ataque ao Palácio do Planalto. A verdade virá. Deputados que financiaram aqueles atos de 8 de janeiro. Nós vamos atrás da conexão do Bolsonaro. Para mim, a conexão do Bolsonaro com 8 de janeiro é o ex-ministro Anderson Torres. Então, sinceramente, é uma mudança. Eu acho que agora é o governo ir para a ofensiva, indicar os nomes, vamos ler na próxima semana e vamos para a ofensiva política. Eles não têm como virar o jogo contra o governo disso aqui. E deixa eu falar uma outra coisa. Quanto à omissão, a gente quer também punir quem se omitiu naquele dia. Então é uma mudança de discurso. Sim, é uma mudança. A partir de fatos novos, a partir do fato que ele já tem a maioria das assinaturas. Houve um tempo, não houve a retirada das assinaturas. Então essa CPI não amedronta o governo em nada. Nada. É claro que o governo, no começo, eu volto a argumentar, queria estar focado na aprovação das propostas, dos projetos. Nós temos discussão de reforma tributária, nós temos discussão do arcabouço, mas a partir do que aconteceu agora, o que a gente tem que fazer é preparar e ir para a ofensiva. Eu estou convencido, e volto a repetir para vocês, vai ser o maior tiro no pé dessa base bolsonarista. Vai ter deputado bolsonarista aqui dentro que vai ser caçado, porque financiaram, porque incitaram, porque organizaram caravanas. E isso pode chegar no próprio Bolsonaro. Eu não consigo ver, eu não consigo ver como é que uma CPMI dessa possa se virar contra o governo. Agora a imagem. Você sabe, Pedro Serrano, que muitos dos nossos, no começo, queriam a CPI.
Sabe, Jacques Wagner defendia isso, Renan Calheiros defendia, eu defendia, Rogério Corrêa defendia. Mas, claro, os argumentos do governo eram bastante razoáveis para não ter CPI no primeiro momento. Primeiro, que nós temos a nossa pauta. Tem que votar a medida provisória do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, tem reforma tributária, tem arcabouço. Então, a gente não pode se desviar da pauta central, que é governar, né? É um argumento muito razoável. Tem um outro argumento contra a CPI também muito razoável, que era o seguinte, olha, agora está havendo, diferente do caso da Covid, que teve uma CPI, porque o governo era Bolsonaro, agora está havendo uma investigação séria, comandada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo, nós estamos no meio de um julgamento onde já se formou maioria para transformar 100 desses golpistas em réus, né? Mas o fato é que, com as mudanças, eles conseguiram as assinaturas. Com esse fato novo, nós vamos para a CPI. E eu estou convencido que essa CPI vai ser o maior tiro no pé dos bolsonaristas, porque, Pedro Serrano, tem uma coisa que eles não conseguem mudar com a verdade. Foram eles. Foi a base bolsonarista que organizou tudo aquilo. A gente está vendo aí a relação cada vez, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A ligação dele com o Bolsonaro, eu acho que a gente pode ir no caminho de tentar cravar a autoria intelectual de tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, vai depender dos nossos trabalhos, para o Bolsonaro. Acho que o caminho é o ministro Anderson Torres. Você sabe que o Lula, no dia 12 de janeiro, e eu vou entrar na questão do G. Dias dizendo isso, quando ele deu uma entrevista coletiva, depois do dia 8, ele disse o seguinte, eu tenho certeza que as portas do Palácio Planalto foram abertas. Tem gente daqui de dentro. O Lula foi o primeiro. E disse o seguinte, eu quero todos os vídeos, eu quero ver tudo. Foi ele o primeiro. Depois a gente descobriu que o general que chefiava o Comando Militar do Planalto, que é uma força que fica dentro do Palácio Planalto, ele tinha se reunido 2 dias antes com o ex-ministro da Justiça, então secretário de Segurança, Anderson Torres. Aquilo teve preparação. A gente viu em vídeos na época as pessoas que faziam parte desse comando militar do Planalto tentando proteger golpistas que tinham invadido o Planalto. A surpresa aí e a quebra de confiança que eu acho que existiu, eu não estou querendo julgar aqui o general G. Dias, eu posso afirmar que ele não colaborava com golpistas, a gente conhece, mas o fato é que o presidente pediu para ver tudo e ele foi comunicado, e essa informação que eu tenho, ele foi comunicado pela GSI que não existia aquela câmera ali no entorno do gabinete presidencial, não estava funcionando, que não tinha aquelas gravações. Se foi o general G. Dias que ocultou, ou se outros membros do GSI passaram essa informação para o general G. Dias, nós não sabemos, só uma investigação nós vamos poder aprofundar. Mas o fato é que eu acho que o pedido de demissão vem em boa hora, não dava, como disse Pedro Serrano, para continuar. Pedro, Rovaidri, olha, nós vamos ter maioria nessa comissão. Eu estava no Senado ontem e está todo mundo se preparando. O Renan Calheiros disse, eu quero entrar. Se eu pudesse ser relator, estava o Omar Aziz, o Randolph, Humberto Costa. A gente pode colocar o nosso melhor time nisso aqui. Você sabe que quem assinou o pedido de CPI, o autor do pedido de CPI, é um deputado do Ceará chamado André Fernandes. Ele está dizendo que vai ser o presidente da CPI porque ele foi o autor. Isso não existe. É quem tem maioria, né? Esse André Fernandes, inclusive, nós vamos defender que ele não pode nem participar da CPI, porque ele responde a um inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre 8 de janeiro. Ele fez uma postagem dizendo o povo tomou o poder. Depois fez uma outra postagem, não sei se vocês lembram, com o armário do ministro Alexandre de Moraes quebrado, né? Fazendo uma gracinha, dizer quem ri vai preso. Então, esse cara não pode ser nem presidente, nem pode participar. Porque, na minha avaliação, ele é investigado. A gente fez as contas. São 32 cadeiras. Você sabe que é mais fácil controlar, porque é o líder que indica. Então, eu estou convencido que a gente vai ter maioria na comissão, vai ter gente muito experiente. E aqui está acontecendo uma coisa, eles inventam aquelas narrativas para o mundo
o mundo fantástico deles nas redes sociais, né? Mas quando chegam aqui, quando eles chegaram com o Flávio Dino desmontou. Eu, sinceramente, eu acho que eles deram um tiro no pé. Eu não sei, Pedro Serrano, se dá para restringir, porque o pedido foi feito por eles. É sobre atos de 8 de janeiro. A gente teria que mudar o escopo. Eu creio que isso não seja possível para fazer uma coisa só em relação à participação dos militares. Mas eu estou confiante e estou tranquilo. Eu acho que essa CPI não tem como eles darem um jeito de virar contra a gente. A gente aqui, se alguém se omitiu, que pague. Nós vamos atrás de tudo. Vamos atrás da verdade e eu tenho uma certeza. Se tem um tema em que a verdade está completamente do nosso lado e contra eles, é analisar esses fatos de 8 de janeiro. Muito bem. Bom dia, Basília. Bom dia, deputado Ricardo Salles. Deixa eu te falar, o motivo da demissão do ministro Gonçalves Dias foi porque o presidente Lula foi o primeiro a dizer, no dia 12 de janeiro, que para ele as portas do Palácio teriam sido abertas. Olha, houve ação de bolsonaristas, eu quero falar sobre isso depois, porque eu acho que a CPI vai ser um tiro no pé do Bolsonaro e da base bolsonarista. Houve ação deles, mas houve, com certeza, colaboração da Secretaria de Segurança, de militares do Palácio do Planalto. Você sabia que o comandante do Corpo Militar do Palácio do Planalto chamava Gustavo Henrique Dutra. Ele se reuniu 48 horas antes com o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. E claramente eles deixaram as pessoas entrarem. A gente já sabia de participação de integrantes do GSI. Você sabe que nessa CPI tem que convocar o general Heleno, porque você sabe que tinha entrado o ministro Gonçalves Dias, mas toda a equipe da GSI era ainda de subordinados ao então ministro general Heleno. Tem uma cena naquele vídeo que você vê um major dando água aos invasores, aos golpistas. Um major viu uma pessoa daquelas pegando um extintor de incêndio e não fez nada. O problema com o G. Dias é o seguinte, eu acho que a postura foi no mínimo leniente, suave. Nós não achamos que ele esteja colaborando com os golpistas, mas teve um problema de quebra de confiança, porque o presidente Lula tinha pedido, desde o dia 12 de janeiro, para ver todas as imagens, inclusive imagens no entorno do seu gabinete presidencial. E ele foi informado de que não existiam essas imagens, que a câmera estava, inclusive, quebrada. Eu não sei a quem o G. Dias quis proteger, ou se ele sabia, ou se dentro do GSI disseram isso a ele, mas o fato é que houve uma quebra de confiança com o presidente da República. Nós vamos para essa CPI, Basílio, muito tranquilos. A gente quer que tudo apareça. Se tem alguém que pagou por omissão, tem que ser responsabilizado. Agora, eu acho que é um tiro no pé, por quê? Porque a gente sabe que quem invadiu, quem fez aquilo tudo, foram eles, foram os bolsonaristas. Tem 3 deputados, deputado Ricardo Salles, que participaram ativamente, estavam lá. Tinha uma deputada que dizia, agora o povo tomou o poder. Esses deputados vão ser caçados. Eu acho que essa CPI, a gente vai conseguir chegar no autor intelectual. Porque, para mim, o autor intelectual é Jair Messias Bolsonaro. E sabe qual é o elo frágil deles? É o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que participou de tudo, que reuniu, como eu falei agora, 2 dias antes, com o chefe do Comando Militar do Planalto. Olha que coisa grave. Não houve omissão do Anderson Torres. O Anderson Torres organizou, ajudou a organizar aquele ataque à democracia. E nós vamos mostrar nessa CPI a ligação direta com Jair Messias Bolsonaro. E eu pergunto ao deputado Ricardo Salles, o senhor vai negar que foram bolsonaristas que atacaram o Congresso, o Supremo e o Palácio do Planalto? O senhor vai negar isso? A gente vai trazer, a gente vai pegar nome a nome das pessoas que estão presas. Dá para negar isso? É uma narrativa falsa que vocês tentam conduzir. Dá para negar que tinha 3 deputados, inclusive o autor desse pedido de CPI, deputado André Fernandes, que postou um vídeo com o armário do ministro Alexandre Moraes quebrado, né?
Era isso, é essa turma. Foram vocês que quebraram. Agora, se alguém se omitiu... Vocês não, calma. Vocês não. Vocês Calma. que eu falo da base bolsonarista, deputado. Eu peço, não estou acusando Vossa Excelência, mas estou acusando a essa base bolsonarista. E estou acusando alguns deputados, que eu acho que vão ter mandatos cassados aqui, né? Agora, só antes, Basília, de responder a pergunta, dizer o seguinte: sabe por que o governo não estava querendo CPI? Primeiro, porque o governo tem que trabalhar, tem que aprovar reforma tributária, tem que aprovar arcabouço, tem que aprovar medidas provisórias, né? Não quer tumultuar a pauta aqui. E também porque está tendo uma investigação séria. Está havendo um julgamento agora, existem 100 presos em Brasília que já se tornaram réus. O julgamento não acabou, mas já se formou a maioria para isso. Agora, eu defendia desde o começo que tivesse CPI, porque essa CPI eles não têm como ganhar, porque existe uma verdade. Foram eles que atacaram. Quanto às imagens, esse foi o motivo da demissão do general G. Dias. Ele disse ao presidente Lula que não existiam aquelas imagens, que tinham problema na câmera. Se foi ele ou alguém do G6 que informou isso a ele, mas isso é uma falta grave. Olha, o presidente Lula foi o primeiro a dizer: abriram as portas do Palácio do Planalto. Quero saber quem será responsabilizado por isso. E a gente vai analisar aqui. Deputado Salles, a mesma pergunta. Na sua avaliação, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional mentiu para o presidente Lula? Olha, Basília, essa é uma pergunta que deverá ser respondida na CPMI. Ao contrário do Lindbergh, que falou que assistiu tudo, volume de prisões. E repito, quem tinha... Dar muitos requerimentos, chamar muitas pessoas que... Porque também composição... Deram um tiro no pé. Muito participar... Para participar da CPI sob a ótica da Câmara dos Deputados, porque também composição do Senado, aí cabe ao senador Rogério Marinho. Olha, Basília, eu quero muito participar porque eu estou convencido que eles deram um tiro no pé, porque a gente vai atrás de cada pessoa que participou daquela ação. O deputado Ricardo Salles sabe, ele é muito educado, mas sabe que foram eles, a base política bolsonarista, que fizeram tudo aquilo. E as prisões, deputado, é porque os fatos foram muito graves, gente. Uma tentativa de golpe. Eu tive no Supremo Tribunal Federal destruído naquela noite de 8 de janeiro. Então vamos ver. Acho que a CPMI vai acabar sendo muito boa para o Brasil. É isso aí.